Rápido, rápido e mais rápido. Eu quero agora. O shape tem que vir agora. Essas palavras que acabei de pronunciar são o retrato perfeito dessa nova geração, que aparentemente já é ansiosa desde o ventre da mãe. Seja por ficar milionário do dia pra noite ou conquistar um físico extraordinário, como o do Sebum ou do nosso Ramon Dino. A grande verdade é que chegamos a um ponto tão assustador que iniciar um ciclo de esteroides se tornou tão comum quanto comprar uma bala em um botequim. O que é ainda mais preocupante é que um número crescente de jovens e adolescentes adeptos do fisiculturismo está escolhendo essa rota completamente sombria. O uso de esteroides foi tão banalizado que o ciclo extremo de um adolescente de apenas 14 anos não é mais visto como um caso isolado em que as pessoas se assustam, mas sim como um fenômeno generalizado, uma ocorrência natural onde virou febre e se tornou tendência começar a entrar nesse mundo tão volátil. A primeira coisa que vem à minha mente é: onde estão os pais dessas crianças? É bizarro pensar que existem tantos jovens, ou pior, adolescentes, caindo de cabeça naquilo que eles entendem ser o santo graal e ignoram o fato de que um físico denso e diferente se constrói ao longo de toda uma vida. Pular etapas dessa forma é como ter uma Ferrari sem ao menos saber dirigir. Essa heresia em dar o passo maior que a perna, infelizmente, levou e levará muitos para a cova fria. E é exatamente sobre isso que vamos conversar agora. Se você gosta do conteúdo que produzo, não dá mole e se inscreva aqui no canal, porque até o final do ano quero muito chegar a 100 mil inscritos. Será que consigo? Só depende de vocês. Também deixe seu like e ative o sininho das notificações. E para ajudar o nosso canal a não ser esquecido da face da Terra, considere entrar no clube de membros. Encarando essa dura realidade, é inegável que as redes sociais se tornaram o principal culpado pela popularização do uso de esteroides entre os jovens. Obviamente, não estou aqui para demonizá-las, até porque eu utilizo bastante. Por um lado, elas são uma excelente plataforma para compartilhar pensamentos, opiniões, dicas de treino e, claro, assistir o canal do Jeff Medeiros, que é legal pra caramba. Por outro, não tão legal, estão contribuindo para a disseminação dos danones. Como eu sei que só tem gente de alto nível aqui na minha audiência, obviamente, sabemos que esse processo não começou do dia para a noite. Ao longo dos anos, com o advento da internet, as características de um bom físico foram evoluindo gradualmente. A crescente presença de influenciadores com físicos impressionantes está elevando significativamente os padrões do que é considerado um bom desenvolvimento muscular. Isso pode parecer positivo, pois mostra que o cenário está em constante evolução. Assim como em muitos esportes e atividades, cada nova geração tende a superar a anterior, ou pelo menos deveria. A grande maioria de nós, apaixonados por aquele pump nervoso, não é formada por fisiculturistas. Embora as características de um corpo ideal muitas vezes estejam em um nível profissional, a maioria dos adultos entende que não precisa se matar para ter um físico que vá viralizar na internet. Por outro lado, os jovens geralmente têm pouca paciência e tendem a fazer escolhas burras. Para eles, pode ser complicado lidar com o fato de que todos os influenciadores no TikTok ou no Instagram têm braços com mais de 45 centímetros, enquanto os deles continuam finos mesmo depois de meses de treinamento. Para muitos adolescentes que estão apenas começando a essa incrível jornada de treinamento, decidir entrar em um ciclo acabou se tornando algo muito fácil. De forma alguma serei leviano. É claro que o uso de esteroides entre os jovens não é uma teoria da conspiração do nosso tempo. Penso eu que assim que os esteroides apareceram nas farmácias, foram frequentemente utilizados por pessoas muito mais jovens do que deveriam.
Para exemplificar o que estou falando, Curt Morneau, o primeiro treinador de Arnold Schwarzenegger, revelou que deu a Schwarzenegger sua primeira dose de esteroides quando ele tinha apenas 15 anos. Isso ocorreu por volta dos anos 60, muito antes de a internet se tornar amplamente acessível. Ah, então com essa informação, será que eu tô viajando nesse roteiro? Não, meu jovem gafanhoto. O fisiculturismo costumava ser um esporte ou arte extremamente nichado. Papo dos caras dos anos 50 e 60 serem avacalhados por quererem ficar largos atrás. Vê se pode uma coisa dessas. Isso significa que pouquíssimas pessoas treinavam de fato. Trazendo para os dias atuais, com a popularização do treinamento com pesos, agora há muito mais pessoas praticando a musculação, o que consequentemente aumenta o número de potenciais usuários de substâncias perigosas. Começar a usar esteroides aos 14 anos, achando que as consequências não vão bater à sua porta, é super irresponsável, especialmente com a devastação que esses produtos podem causar em um corpo de um adolescente ainda em fase de crescimento. O relatório do Center for Countering Digital Hate, caraca, tô estudando, tá? Toma ali. Levanta preocupações sérias sobre a promoção de esteroides e outras substâncias no TikTok, especialmente entre adolescentes e jovens. Nos últimos 3 anos, vídeos relacionados a esses produtos acumularam mais de 420 milhões de visualizações de usuários americanos de 18 a 24 anos. Hashtags como Teen Fitness e Teen Bodybuilding são frequentemente usadas para disseminar conteúdos que exibem físicos exagerados, incentivando o uso de substâncias ilegais ou não aprovadas, enquanto minimizam os riscos à saúde. Imran Ahmed, CEO do centro dessa pesquisa, destaca que muitos jovens são levados a acreditar que precisam ter corpos enormes, como os dos personagens de animes, para se encaixarem no estereótipo de homem de verdade. Eles se deparam com essas substâncias chamadas de, entre aspas, super soro, sem ter ideia de sérios danos que podem causar. Essa situação evidencia a necessidade urgente de uma regulamentação mais rigorosa sobre conteúdos que promovem substâncias perigosas ou ilegais, especialmente quando o público-alvo são adolescentes e jovens, que são mais suscetíveis a tomar decisões impulsivas por conta de influências externas. O relatório também revelou que o grupo de pesquisa identificou 35 influenciadores envolvidos em esquemas de venda de drogas ilegais, o que pode permitir que eles lucrem financeiramente com a venda dessas substâncias. Vamos começar analisando os efeitos dos esteroides na saúde mental de um adolescente. Primeiro, eles costumam intensificar as mudanças de humor que já são comuns durante a tempestade hormonal da adolescência. Isso pode resultar em um aumento de agressividade e em comportamentos perigosos, tanto para o adolescente que está usando, quanto para quem está ao seu redor. Um adolescente emocionalmente instável, cheio de testosterona, é como uma bomba relógio prestes a explodir. No geral, o uso de esteroides definitivamente não contribui para melhorar o autocontrole, especialmente em uma fase tão jovem da vida. É bem sabido que o aumento da massa muscular é a consequência mais desejada por quem toma Anabol. No entanto, claramente, isso vem com seus riscos e consequências. Ganhar força rapidamente durante um ciclo pode fazer com que as articulações e tendões de um jovem não suportem os impactos que normalmente não deveriam ocorrer. Se um adolescente que não tem experiência em treinamento de força ganha peso e força rapidamente, sem a orientação de alguém experiente, os riscos de lesões aumentam consideravelmente. É um pequeno passo até se machucar e sofrer danos sérios, especialmente antes que o corpo esteja completamente desenvolvido, o que representa um cenário extremamente preocupante. Além do envelhecimento precoce, o uso do suco por adolescentes pode incluir a perda de cabelo, um efeito colateral visível, mesmo entre usuários mais experientes.
Um adolescente que parece um homem adulto aos 16 anos é um exemplo claro disso. É verdade que alguns podem ter uma predisposição para apresentar características de adultos, e com o aumento da testosterona durante a puberdade, podem desenvolver traços como uma voz mais grossa ou uma calvície. Porém, isso é uma minoria. Dificilmente encontramos um jovem de 16 anos que não usa o suco e que tenha a aparência de seu pai. Adicionalmente, podem surgir alterações indesejadas na pele. É importante lembrar que durante a puberdade, muitas pessoas já enfrentam problemas relacionados à atividade aumentada das glândulas sebáceas e à superprodução de sebo, causados por níveis elevados de andrógenos no sangue. Um exemplo grotesco disso é o do jovem John Joshua James. Norte-americano de 20 anos, desenvolveu um caso grave de acne depois de usar esteroides. Ele queria ganhar massa muscular e decidiu recorrer às injeções. O resultado dessa picada fatal foram as espinhas, que surgiram de forma tão severa, especialmente nas costas, que ele não conseguia nem se deitar. James, desde então, tem se esforçado para se recuperar desse quadro e decidiu usar suas redes sociais para conscientizar o público sobre os prejuízos causados pelos anabolizantes. Não façam o que eu fiz, ele alerta em uma das suas postagens. O jovem revela que começou a usar anabolizantes no mesmo dia em que entrou na academia, mas rapidamente as erupções na pele começaram a impedi-lo de treinar. Durante o pico das espinhas, atividades simples como tomar banho, usar roupas mais pesadas ou até coçar as costas causavam uma dor intensa. Acredito que o que aconteceu com as minhas costas é irreparável. Sinto que estou melhorando, mas ainda há um longo caminho pela frente. Os esteroides arruinaram meu corpo. O uso dessas substâncias pode causar, entre outros efeitos, a redução do tamanho dos testículos, diminuição na contagem de espermatozoides e até o desenvolvimento de mamas em meninos jovens. Esses compostos podem interferir negativamente no processo da puberdade, afetando o crescimento do corpo. Isso ocorre devido ao fechamento prematuro das cartilagens epifissárias, que em um crescimento ósseo normal se transformam em osso apenas no final da puberdade. Se isso acontecer precocemente, o jovem pode não atingir a altura que seu corpo naturalmente alcançaria. Os esteroides podem desencadear uma verdadeira avalanche de efeitos negativos em um corpo jovem, deixando marcas que podem durar para sempre, mesmo após a interrupção do uso dessas substâncias. Um caso preocupante é do influenciador de 14 anos, Corey Cooper, que em seus vídeos no TikTok defende que os esteroides são indispensáveis para atingir o corpo ideal. Imitando outros influenciadores tóxicos como Tog, ele mostra o uso das substâncias em suas postagens. Pode parecer que ele está apenas buscando atenção ou tentando polemizar, mas ao comparar seu físico nas gravações antigas e recentes, a transformação é impressionante. Nos vídeos mais antigos, é evidente que Corey era apenas uma criança. No entanto, em apenas um ano, ele passou por uma transformação impressionante, parecendo praticamente um jovem adulto. O tamanho, a forma e a qualidade da musculatura que ele exibe agora não são resultados típicos de apenas de um ano de treino. Curiosamente, o influenciador afirma que o único efeito colateral que experimentou ao tomar esteroides foi o ganho de massa muscular. No entanto, vídeos dele posando como fisiculturista mostram claramente uma erupção alarmante no rosto, peito e costas. Esses são apenas efeitos colaterais visíveis, mas os danos que os Danones estão causando em seu corpo jovem ainda permanecem em grande mistério. Esses são apenas os efeitos colaterais visíveis, mas os danos que os Danones estão causando em seu corpo jovem ainda permanecem um grande mistério.
Um outro caso é o de Raul Ramírez, influenciador que exibiu sua transformação impressionante entre os 13 e 17 anos, período em que ganhou 50 quilos de pura massa muscular e aumentou 22 centímetros na circunferência de seus braços. Embora ele não tenha admitido o uso de esteroides, o que parece uma mentira evidente, também nunca afirmou ser natural, preferindo evitar o assunto. Porém, tudo indica que ele fez o uso intensivo das paradinhas. A única dúvida que resta é o quão cedo ele começou, pois pelo que descreve, dá a entender que teve seu primeiro contato com a agulha aos 13 anos. Diversos portais de grande alcance noticiaram a trágica morte de Luke O'Brien, um jovem de 17 anos que faleceu devido ao uso de estanozolol. Na busca por melhorar seu desempenho e treinar mais intensivamente, Luke recorreu ao anabolizante, sem imaginar que sofreria um efeito raro e devastador: o inchaço cerebral. O patologista responsável pela autópsia apontou esse quadro como a causa da morte e responsabilizou o uso de esteroides pelo ocorrido. Muitos jovens que estão começando a levantar pesos acabam escolhendo o caminho mais fácil, ao invés de seguir o certo, influenciados por colegas mais experientes na indústria fitness, que não escondem mais o uso de esteroides. Eles vendem essas substâncias como milagrosas, prometendo acelerar a conquista do corpo ideal. No entanto, o suco, em uma idade tão jovem, pode encurtar a vida ou, no mínimo, causar sérios problemas de saúde. É fundamental ter consciência das consequências dessa escolha e alertar os jovens de que, na maioria das vezes, independente do que os influenciadores afirmam sobre os benefícios, nada positivo vem ao se envolver nesse ciclo durante a adolescência. Me diz aí o que você acha desse assunto tão polêmico. Você já foi influenciado a usar esteroides? Deixem seus relatos aqui nos comentários que eu vou ler e responder a todos. Também compartilhe para um amigo ou amiga. Transforme seu físico com o Manual do Treino Old School. Esse e-book exclusivo revela os segredos dos grandes mestres do fisiculturismo, com treinos comprovados, dicas de nutrição e estratégias que resistiram ao teste do tempo. Se você quer resultados reais, está pronto para voltar às raízes do fisiculturismo, não perca essa chance. Dê o primeiro passo rumo à transformação do seu corpo e descubra o que realmente significa treinar com sabedoria e dedicação. Para adquirir, aponte seu celular para o QR Code que está aparecendo na tela ou clique no primeiro link fixado nos comentários. Agora, para descobrir como foi o angustiante fim de Mike Matarazzo, é só clicar no primeiro vídeo que está aparecendo bem aí na sua tela. Eu sou o Jeff e fico por aqui, um grande abraço e até a próxima!